Capítulo 16. Estava um breu quando Cassie acordou novamente. Quando abriu os olhos, um trovão caiu com estrondo. Granizo fazia barulho na janela enquanto ela tateava em busca do interruptor. Ligando, Ryan não estava lá. Cassie olhou as roupas de cama amarrotadas e soltou um suspiro feliz. Esqueceu-se completamente do temporal ao se lembrar da sensação da pele dele na dela e de como ela fora preenchida por um senso de segurança e amor ao adormecer ao lado dele. Ele havia deixado uma xícara de café na mesa de cabeceira, que ainda estava morna, e os jeans e a blusa dela estavam dobrados ao pé da cama. Ficou tocada com a consideração dele. Significava muito ser capaz de sair do quarto apropriadamente vestida, ao invés de se esgueirar pelo corredor no roupão emprestado. Ela imaginou que, com o início do mau tempo, ele provavelmente tivesse saído às pressas para garantir que tudo estava bem no porto, mas ainda encontrara tempo para mostrar a ela que se importava. Enquanto vestia as roupas, apressando-se até seu quarto com café, pensou no quão surreal era o fato de ela só ter chegado há uma semana. Nunca sonhara que acabaria se apaixonando por ele e que ele correspondesse. Esperava que as crianças se ajustassem ao fato de que ela dormia na cama dele, agora. Bem, parte do tempo, pelo menos. Não sabia como isso se desenrolaria ou o que Ryan iria querer que fizessem. Com o divórcio tão recente, imaginava que eles precisassem ser discretos, por ora. No entanto, eles não haviam sido discretos o bastante. Cassie franziu o senho ao se lembrar de caminhar pelo corredor na noite anterior e da forma como Dylan estivera sentado na cama, encarando-a diretamente. O silêncio e a postura vigilante dele assustaram-na, especialmente já que era óbvio que ela estava indo em direção ao quarto do pai dele, enrolada no distinto roupão vinho. Cassie perguntou-se se deveria chamar Dylan de lado para conversar sobre aquilo em particular, mas pensar em fazer isso a deixava nervosa. Bebeu o café morno, quase derrubando a xícara quando outro enorme trovão pareceu vir diretamente por cima da casa. A luz piscou, apagando a seguir. Ai, inferno, ela disse. Repousou a xícara cuidadosamente e abriu as cortinas. Havia luz o suficiente no céu cinzento e sombrio para que ela navegasse ao redor da cama e saísse do quarto. Pai. Ouvindo a voz ansiosa de Madison, Cassie abriu a porta. Oi, Maria. Acho que o relâmpago provocou uma falta de energia. Voltou correndo para o quarto de Ryan e pegou o celular de sua bolsa. Não havia carregado na noite anterior, mas tinha bateria o suficiente para usar a lanterna por alguns minutos. Com esta ajuda, ela escolheu roupas para Madison. Que horas é a peça? Começa às 11 horas, mas precisamos estar lá às 10 horas para nos arrumar. São 15 para as 8 agora, então ainda temos muito tempo, Cassie assegurou Madison. Bateu na porta de Dylan e descobriu que ele já estava de pé, vestindo roupas quentes e lendo um livro à luz da lanterna de seu celular. Ele não mencionou tê-la visto na noite anterior, nem fez qualquer referência ao motivo de ele ter aberto a porta para vê-la passar. O café da manhã estará pronto em 10 minutos, ela disse, indo até a cozinha para ver qual plano poderia fazer. Cassie checou a caixa de luz na lavanderia, mas não encontrou nenhum fusível queimado, então supôs que toda a área estivesse sem energia. Encontrou velas no armário de vassouras e colocou algumas sobre a mesa. Em seguida, fez o melhor que pôde para preparar um café da manhã improvisado, fazendo chá com água morna que ainda estava na chaleira e buscando na geladeira ingredientes para sanduíches. Então, ela, Dylan e Madison se sentaram na cozinha semi-escura. Não é divertido? Cassie disse. É igual naquele momento. Ela sentiu algo correr sobre seu pé. Cassie sollte grito penetrante. O que está acontecendo? Madison soava tão assustada quanto ela, e Cassie viu que ela derramara o chá por toda a mesa. Um animal passou por cima do meu pé. Cassie explicou. Senti na minha pele, correndo. O coração de Cassie estava batendo forte e ela ergueu os pés acima do chão, assustada pelo raspar de pernas que sentirá. O que era e onde estaria agora? Acho que o ouvi, Dylan disse. Localização? Cassie desejou ter calçado sapatos, mas tinha estado tão ocupada com a falta de energia que não tivera chance. O que era? Rato. Uma aranha gigante? Dylan iluminou os rodapés com a luz do celular. Inclinando-se para baixo, ela viu olhos cintilando. É um rato. Ela bateu palmas e o rato disparou, desaparecendo sob o balcão da cozinha. Isso deve ter sido assustador, Madison disse. Foi. Agora que o rato fora embora, Cassie ousou colocar os pés no chão outra vez. Foi até a pia e pegou um pano de prato para limpar o chá derramado. No minuto seguinte, a porta de entrada se abriu e Ryan estava de volta, deslizando sua jaqueta encharcada pelos ombros e tirando sapatos alagados com chutes. Está terrível lá fora. Ah, Cassie, você é uma superestrela. Preparou o café da manhã. A energia acabou em todos os lugares? Sim, o relâmpago atingiu um transformador. Um rato acabou de passar por cima do pé da Cassie e a fez gritar. Madison contou a ele com a boca cheia de sanduíche. O quê, nesse instante? Sim, enquanto estávamos sentados aqui. Foi lá para baixo, Cassie apontou. Ryan fez uma careta. Às vezes, eles entram quando há um temporal, não sei porquê. O problema é que não gostam de sair de novo. Ano passado, acabamos tendo uma infestação. Precisamos comprar ratoeiras imediatamente. Eu vou, Cassie ofereceu, tendo em vista que Ryan tinha acabado de chegar da chuva e não tinha tomado café da manhã ainda. Você é um anjo. A loja de ferramentas fica na direção oposta do vilarejo. Siga por volta de 3 quilômetros a oeste, depois vira à esquerda na primeira intersecção e você a encontrará. Ryan entregou-lhe o dinheiro e Cassie colocou os sapatos e a jaqueta, correndo até o carro. 10 minutos depois, entrou na loja de ferramentas. O pequeno prédio já estava cheio de consumidores e Cassie imaginou que muitas pessoas deveriam estar realizando reparos emergenciais e consertando vazamentos depois da tempestade. Demorou um tempo até encontrar o corredor certo e, quando encontrou, não viu nenhuma armadilha. Um empregado da loja estava no final do corredor, abastecendo prateleiras.
As ratoeiras acabaram, ele disse. O estoque chega algum dia da próxima semana. É uma emergência, Cassie explicou. O que você recomendaria para um rato que acabou de entrar? Raticida é a melhor aposta. Este é o mais popular, deve resolver o seu problema. Ele entregou-lhe uma caixa. Cassie saiu da loja, grata porque a chuva reduzia-se a um chuvisco fino. Perguntava-se, aflita, se haveria tempo para um último ensaio de falas com as crianças antes de saírem para a peça. Entrou no carro e ligou a ignição. Houve um clique. Nada mais. Franzindo o senho, Cassie tentou outra vez. O mesmo resultado. O motor nem sequer pegava. Cassie ainda fez mais uma tentativa, girando a chave com mais força, como se fizesse diferença e desse ao carro o ímpeto para ligar. O pequeno carro nunca tinha dado a ela nenhum problema até agora. Perguntou-se se a tempestade havia causado um curto-circuito. Desejando saber mais sobre carros, Cassie tateou debaixo do painel e abriu o capô. Mas, ao puxar a alavanca, o capô não abriu. Com preocupação subindo em seu interior, ela desceu do carro. Para sua consternação, viu que o capô não tinha subido porque já estava aberto. Ela não havia trancado o carro. Não havia sequer pensado nisso. Neste vilarejo seguro e pequeno, ela tinha passado a ver a segurança de forma casual e, agora, pagava o preço. De repente, a cidade cênica parecia um lugar hostil. Quem tinha feito isso? Tinha sido um jovem entediado ou havia um motivo mais sinistro por trás daquilo? Olhando ao redor do estacionamento bem organizado, Cassie não via adolescentes desordeiros vadiando à espera de veículos para vandalizar. O local estava movimentado, mas todos pareciam apressados para cuidar dos próprios problemas. Cassie começou a temer que alguém pudesse tê-la feito um alvo. Abriu o capô e seu coração despencou ao ver as arestas afiadas dos fios rompidos que levavam à bateria. Alguém deliberadamente os cortara, fato que fazia com que ela se sentisse vulnerável, amedrontada e muito solitária. Tinha pensado estar segura aqui, escondida e protegida nesta pequena comunidade. Agora, estava claro que nenhum lugar era seguro e que esta ação fora deliberada. Será que seu antigo patrão na França tinha conseguido localizá-la? Cassie perguntou-se se este seria o começo de jogo doentio de vingança ou algo pior. Inutilizar seu carro era uma forma de garantir que ela não desaparecesse tão cedo, o que poderia significar que ele tinha outros planos guardados para ela. Subitamente, Cassie estava desesperada para falar com Ryan, contar a ele o que acontecerá e ouvir sua voz tranquilizadora. Remexeu sua bolsa por um instante antes de lembrar que não trouxera seu celular. A bateria estivera prestes a acabar, então ela deixará o celular plugado no carregador, pronto para quando a eletricidade voltasse. Droga, ela berrou, batendo o capô em frustração. Sem nenhum meio de contatá-lo e explicar seu dilema, teria que caminhar. Arrancou as chaves da ignição e pegou sua bolsa e a sacola da loja de ferramentas do banco. Depois, trancou o carro, desejando amargamente ter pensado nisso antes de entrar na loja. Cassie saiu do estacionamento pisando duro, dirigindo-se para a pista estreita que a levaria de volta até a casa, 3 longos quilômetros depois. Enquanto andava, viu-se preocupada sobre quem poderia querer sabotar seu carro desse jeito. Havia apenas 2 opções nas quais podia pensar. Ou era um ato aleatório de vandalismo, ou alguém estivera seguindo, esperando por uma oportunidade. Cassie esperava que fosse um vandalismo aleatório, porque a alternativa, que ela pudesse ser um alvo, era aterrorizante. Não queria pensar em como ou por que isso poderia ter acontecido. Pensara que ninguém a encontraria aqui. E se alguém encontrara? Envolvida pelos pensamentos perturbadores, Cassie ouviu a rotação de um motor atrás dela. Seu primeiro pensamento foi que esta pessoa talvez pudesse oferecer-lhe uma carona. No instante seguinte, seus instintos começaram a gritar. Rápido demais, perto demais, alto demais. O barulho do motor estava diretamente atrás dela. Girando para trás, viu a grade, acelerando rápido. Mergulhou para o lado, esmagando-se contra a estrutura da cerca espinhosa. O carro passou como um tiro, tão perto que raspou nos brotos de folhas crescendo na cerca. Tão perto que Cassie viu, ao olhar para baixo, que a marca lamacenta do pneu estava a apenas alguns centímetros de seu pé. Um dos galhos arranhara sua mão e ela encarou a linha cortada de sangue jorrando de sua pele. A sacola da loja de ferramentas estava rasgada. Olhando para baixo, viu que seu jeans estava respingado de lama e fragmentos de vidro. Se ela não tivesse pulado na cerca, teria sido atingida. Cassie percebeu que estava tremendo. Encarou a marca do pneu e olhou para trás. Via o local exato onde o carro mudará de direção, saindo da estrada de pedra britada, esmagando a grama enlameada perto da cerca. As marcas seguiam uma curva perfeita. Fora do asfalto, sobre a grama e de volta à estrada. Ela estivera no ponto mais distante da curva. Que diabos? Ela disse em voz alta. As letras FRZ, ou seria FZR. Em meio ao pânico, não conseguia lembrar a ordem exata. Um carro rebaixado branco com uma placa incluindo as letras F, Z e R havia quase atropelado. Se ela não tivesse mergulhado para fora do caminho, o carro teria acertado. Amassado suas pernas, passado por cima dela, quem poderia saber? Caso também tivesse sido intencional, então ela estava em sérios problemas agora. No espaço de 1 hora, alguém tinha inutilizado seu carro, depois tentado matá-la enquanto caminhava para casa. Se seu antigo patrão estivesse por trás disso, não tinha ideia do que faria ou se seria capaz de se esconder. Cassie continuou caminhando, mas, a cada passo, olhava para trás, aterrorizada. Capítulo 17. Quando Cassie chegou à casa, estressada, com medo e preocupada em fazer a família se atrasar para a peça, ela estava à beira de lágrimas. Quando alcançou a porta de entrada, Ryan a abriu. Ele vestia camisa social e calças caqui, pronto para sair, e Cassie percebeu como sua aparência deveria estar desgrenhada. Olá, Linda. Bom te ver.
Eu estava começando a me preocupar com onde você estaria. Ele olhou para a estrada vazia. Onde está seu carro? Está na loja de ferramentas. Ryan, eu não consegui dar partida e, quando abri o capô, vi que já estava aberto e os fios de dentro tinham sido cortados. O quê? A voz dele era incrédula. Sim, a respiração de Cassie estava se transformando em soluços. Acha que alguém fez isso de forma intencional? Os fios não tinham apenas estourado? Foram cortados. E o motor não queria ligar. O único som era da chave girando. Ryan sacudiu a cabeça. Isso é inaceitável. Quer fazer uma denúncia? Deveríamos, provavelmente. Aquela menção à polícia outra vez. Cassie sentia nervosismo. Duvido que possam fazer alguma coisa e eu não tenho provas. Cassie não queria contar a ele que tinha medo que seu antigo empregador talvez estivesse por trás disso. Poderia complicar a situação e fazer Ryan desconfiar dela. Ainda assim, Ryan precisava saber tudo o que acontecerá. Depois, quando eu estava voltando, um motorista atrás de mim mudou de direção e quase me acertou. Eu saí do caminho bem a tempo. As marcas do pneu ficaram na grama. Acércame a Renault. Cassie, isso é terrível. Sinto muito. Ryan envolveu-a em seus braços, trazendo-a para perto. Sinto que sou responsável. Sinto que nós, a comunidade, deveríamos ter te tratado melhor. Não se preocupe, Ryan. As palavras dele soavam tão sinceras que Cassie se pegou rindo, apesar de estar chorosa. Definitivamente, não foi sua culpa. Mesmo assim, posso ajudar com a reparação. Vou ligar para o mecânico local, Dave Sidley. Ele pode rebocar seu carro até a mecânica dele, consertá-lo. Vou pedir a ele que se certifique que tudo esteja funcionando perfeitamente. Isso, pelo menos, podemos fazer de imediato. Vou telefonar agora mesmo. Dê suas chaves. Cassie entregou as chaves a ele. Com respeito ao incidente do carro desviando, é muito comum. Motoristas que não estão familiarizados com a região não veem como as estradas são estreitas. Um instante de distração e já acertam a cerca. Nem te falo com que frequência isso acontece. Então, não se preocupe com isso. Tenho certeza que foi isso. Você não deveria ter vindo andando. Por que não me ligou? Meu telefone ia acabar a bateria, então o deixei aqui. Ryan suspirou, gentilmente soltando os braços dela. Claro. A maldita Tempest Oday. A energia voltou meia hora atrás, então já voltamos ao normal agora. Ele encarou-a com o rosto sério. Cassie, por favor, não fique assustada. Vejo o quanto está chateada. Vou tomar conta de você, prometo. Não vou deixar nada assim acontecer com você de novo. Não enquanto estiver aqui, com a minha família, na minha casa, sob os meus cuidados. Cassie ficou tranquilizada com palavras e análise calma da situação, que fazia com que ela se sentisse menos vulnerável. Talvez o carro desviar fosse um acidente, afinal. Lembrou-se do motivo de ter saído e entregou a sacola a ele. Não tinha ratoeiras. O estoque só chegaria durante a semana, então comprei veneno. Minha nossa. Vai ser melhor esperar o estoque. Não gosto de usar veneno, já que pode afetar toda a cadeia alimentar. Podemos trocar por ratoeiras durante a semana. Agora, é melhor se aprontar. Temos uma peça para comparecer. Cassie entrou depressa para se trocar. Assim que se vestiu, a família estava pronta para sair. Ryan ficou em silêncio de modo pouco característico no caminho para o teatro e Cassie imaginou se ele estaria nervoso. Ambas as crianças tinham papéis importantes e era a primeira vez que participavam de algo assim. Quando chegaram, Ryan contornou o teatro até os fundos, onde ficava a entrada dos bastidores. Se todos descerem aqui, eu vou estacionar. Cassie, quer ir com as crianças, caso precisem de ajuda? Cassie notou que Madison parecia pálida e estivera muito menos falante do que o habitual no caminho. Ela suspeitava que a jovem menina estivesse sentindo nervosismo de última hora sobre aparecer no palco e Cassie decidiu ir com ela. Alcanço você no salão do teatro, ela disse a Ryan. Quando chegaram ao camarim, foram saudados por uma professora sobrecarregada. Nossa maquiadora está atrasada. Consegue nos dar uma ajudinha? Claro, Cassie concordou. Não tenho muita experiência com maquiagem de palco, então me diga do que precisa. Quando mais brilhante, melhor. Pode se esbaldar, a professora lhe encorajou. Dylan sentou-se na cadeira diante do espelho e Cassie pensou que era a primeira vez que o via aparentando insegurança. Vai ficar tudo bem, Cassie o tranquilizou. Vamos pensar em como um operário deveria parecer e vou fazer o meu melhor. Madison ficou de pé, em silêncio, sem oferecer sugestões, o que afligiu Cassie ainda mais. Estivera certa de que Madison teria muito a dizer. Sujo. Empoeirado Dylan se aventurou. Certo, então vamos fazer uma marca de sujeira na sua bochecha. E o cabelo? Podemos passar gel e deixar bagunçado. Ei, também quero uma tatuagem, Dylan disse, e Cassie viu Madison sorrir minimamente antes de recair na seriedade. Vou desenhar uma tatuagem no seu pescoço, ela disse. Após ter acentuado os olhos e as bochechas dele, criando uma mancha de sujeira realista, Cassie desenhou uma tatuagem com lápis de sobrancelha. Depois, misturou o gel com água e deixou o cabelo dele espetado. Nossa, eu fiquei bem bacana, Dylan disse, satisfeito. Ele parecia ter esquecido os nervos. Obrigado, Cassie. Eu contrataria você para minha fábrica, se eu tivesse uma. Agora, é melhor você correr e se vestir. Maddie, sua vez. Como você quer ficar? Madison sentou-se, mas deu de ombros, recusando-se a se olhar no espelho. Sardas, talvez? Quer enrolar o cabelo? Cassie sugeriu, mais e mais ansiosa. Madison sacudiu a cabeça. Qual é o problema? Cassie perguntou suavemente, encarando o reflexo de Madison no vidro bem iluminado.
Não quero estar na peça, Madison disse, explodindo em lágrimas. Madison! Horrorizada, Cassie apanhou alguns lenços na caixa de maquiagem. Maddi, por que não? Madison balançou a cabeça sem responder e Cassie supôs que só podia ser o nervosismo. Apressadamente, tentou distraí-la e acalmar os seus medos. Lembre-se do quanto você gostou dos ensaios, de como não parava de falar do quanto era divertido. Você sabe todas as falas perfeitamente. Se esquecer, sua professora de teatro está lá para te ajudar, como você me explicou. Não é isso, Madison soluçou. O que é? Cassie encurvou-se para ficar no mesmo nível de Madison, em vez de ficar maior que ela. Eu não consegui notas boas para participar da peça. Cassie franziu o senho, pega de surpresa por este argumento. Como assim? A peça não tem nada a ver com as notas. Você ganhou o papel quando fez a audição. Você me contou como foi escolhida. Eu nunca deveria ter feito isso. Devia ter dito que não podia e que outra menina deveria ficar no meu lugar. Ainda podemos fazer isso, Cassie. Vamos procurar a professora e explicar. Cassie encarou, confusa. Isso tinha que ser nervosismo. Não poderia ser outra coisa. Você é a melhor pessoa para o papel. Isso é tão importante quanto ter notas boas em matemática. Você acha? Madison perguntou, sua voz cheia de dúvida. Com certeza, Cassie disse, torcendo para não estar contradizendo nada que Ryan pudesse ter dito no passado. Matemática é útil, é claro, mas seu celular tem uma calculadora. E computadores fazem muitas somas. Existem programas que fazem as contas e você só precisa saber como mexer no programa. Tudo bem, Madison a considerava com um brilho de esperança. Mas sabe o que é difícil e nem todo mundo sabe fazer? O quê? Uma apresentação no palco. Nem todos têm o talento ou a habilidade para isso. Agora, você tem que se provar indo lá e maravilhando a plateia. Não vou arranjar problemas. Cassie apertou a mão dela, desejando poder entrar na mente da jovem menina e entender melhor seus medos, porque suas palavras estavam muito confusas. Claro que não. Lembre-se, caso esteja insegura, olhe para sua professora de teatro e ela te ajudará. Cassie limpou os olhos de Madison, suavemente. Está se sentindo melhor agora? Acho que sim. E então, como quer sua maquiagem? Acha que uma menina mimada teria os cabelos enrolados, e talvez possamos desenhar algumas sardas no seu rosto? Tudo bem. Usando gel de cabelo com secador, Cassie conseguiu fazer alguns cachos no cabelo castanho de fios grossos de Madison, desenhando grandes sardas em seu nariz e bochechas. Pintou seus lábios de cor de rosa claro e passou lápis de olho ao redor de seus olhos e sobrancelhas para um efeito exagerado, torcendo para Madison não começar a chorar de novo, senão seu rosto ficaria borrado. Dylan retornou, vestindo o macacão rasgado que era sua fantasia. Você está 100% na personagem, ele elogiou sua irmã, e Maddi deu um sorriso incerto. Era hora de Cassie ir embora. A professora vinha apressada, segurando o vestido brilhante que combinaria perfeitamente com a maquiagem que ela acabará de aplicar. Boa sorte para vocês dois, Cassie disse. Mas Dylan sacudiu a cabeça. No teatro, não se diz isso. É para dizer quebre a perna. ¿Por qué? Cassie perguntou, surpresa. Porque está é a pior coisa que pode acontecer. Então, os atores desejam isso uns aos outros, e por dizerem em voz alta, não vai acontecer. É uma superstição. Então, bem, quebre a perna, Dylan. Queber a perna, Madison. E se divirtam. Cassie saiu da sala de maquiagem, que agora estava cheia de atores, preenchida pelo burburinho de vozes empolgadas. Ryan esperava do lado de fora do teatro, e eles se apressaram para pegar seus lugares. Sentada na primeira fila do auditório, Cassie passou a ficar mais e mais ansiosa sobre o comportamento de Madison. Ryan, alguém disse a Madison que ela não poderia participar da peça se suas notas não fossem boas o bastante? Ela sussurrou. Ryan franziu o senho. Acredito que não. Certamente um professor não faria isso. As notas dela não têm sido tão ruins. Ela não queria entrar no palco. Achei que talvez fosse o nervosismo, mas parece que havia um motivo genuíno. Ryan sacudiu a cabeça. Talvez ela tenha entendido errado. De fato, eu disse a ela que participar da peça era uma atividade extra e que não deveria interferir com as tarefas escolares. Cassie não estava convencida, mas, então, se lembrou de que Madison só tinha 9 anos e poderia ter entendido errado o que lhe fora dito. Pode ser isto. Espero que ela fique bem quando a cortina subir. Eu também, Ryan disse. Em alguns minutos, o salão estava cheio e era a hora da apresentação começar. No escuro, a mão de Ryan encontrou a dela. As palavras quebre a perna ficaram se repetindo em sua mente conforme a cortina subia. Cassie torcia para que o pior não acontecesse, desejando que tivesse permanecido com Madison por mais tempo para garantir que ela estivesse de volta ao seu normal. Sua preocupação aumentou quando Madison entrou no palco. Imediatamente, Cassie viu na linguagem corporal da menina que ela estava infeliz e não queria estar lá. Madison olhou de relance para a audiência, seus olhos se estreitando contra as luzes brilhantes, e depois, olhou para baixo. Não, Madison, Cassie sussurrou, sem emitir som. Não desista. Você consegue. Então, foi o momento dela falar. Na peça, suas falas não poderiam ser mais fáceis. Tudo o que ela precisava fazer era se apresentar, dizendo sou Veruca Salt. Mas Madison não disse nada e o silêncio se estendeu mais e mais, a cada momento preenchendo Cassie com mais medo. Capítulo 18. Cassie via a professora de teatro de Madison acenando ansiosamente debaixo do palco, pronta para ajudar a jovem menina com sua fala. Madison não estava olhando para ela. Em vez disso, levantou a cabeça outra vez e encarou a audiência, como se absorvesse todo o salão. Cassie ouvia os murmúrios de preocupação ao seu redor. As pessoas percebiam que o silêncio havia se estendido por tempo demais.
Ela queria saber o que fazer, porém, à exceção de correr até o palco e segurar a mão dela, sentia-se completamente perdida. Vai, Madison. Ouvi Ryan Sir. Então, foi como se Madison chegasse à decisão de que estava tudo bem. Cassie assistiu, cheia de orgulho e alívio, a Madison erguer o queixo, reunindo a confiança em seu interior. Bem, Sr. Vonka. Eu sou. Ela começou, avaliando a multidão, ciente da tensão que sua pausa havia criado. Veruca Salt. Ela terminou, emitindo as palavras em um tom altivo, com uma sacudida arrogante de seus cabelos encaracolados. A audiência explodiu em aplausos encantados. A partir daquele momento, Madison teve um desempenho irretocável. Perfeita a cada palavra e a cada deixa, ela era o exemplo perfeito da menina mimada que representava. Especialmente após a crise de nervos no começo, ela era a estrela do show toda vez que falava. O coração de Cassie dilatava-se de orgulho. Dylan, correndo no palco durante as trocas de cenários, mostrou mais senso de humor do que Cassie pensava que ele possuía, parecendo se alimentar da energia da audiência para abraçar seu papel. Ela podia ver o deleite de Ryan porque, toda vez que a audiência ria, a mão dele apertava dela involuntariamente. Quando o elenco fez o agradecimento final e a cortina caiu, Cassie estava tão emotiva que estava à beira de lágrimas. Não poderia estar mais orgulhosa da coragem de Madison e da forma como ela fora capaz de derrotar quaisquer demônios que a atormentaram antes de começar. Ela foi brilhante. Dylan também. Estou tão orgulhosa. Ela queria beijar Ryan, mas, com todos se levantando de seus lugares, não teve a chance. Eles foram estrelas. É melhor irmos dar os parabéns pessoalmente e garantir que as malas deles para passar a noite fora entrem no ônibus, Ryan disse. Quando Madison viu Cassie, correu até ela e abraçou apertado. Você foi um sucesso, Cassie encorajou novamente. A estrela do show. Consegue fazer de novo, não é? Estará bem amanhã? Estarei, Madison sussurrou para ela. Sabe, Cassie, eu estava no palco, olhando para cada pessoa da plateia. Então, soube que ficaria tudo bem. Lembrei-me do que você falou e decidi ser corajosa. Você foi muito corajosa, Cassie concordou. Depois que Dylan recebeu suas congratulações e tapas nas costas, era hora das crianças trocarem de roupa antes de embarcarem no ônibus, onde Ryan já havia guardado suas malas. A professora de teatro ficou para trás. Uma pergunta rápida, por favor, Sr. Ellis. Ano que vem, iniciaremos um clube de teatro para estudantes abaixo de 12 anos e eu gostaria de convidar Madison para ser a primeira presidente do clube. Ela é muito talentosa e acredito que será um ótimo exemplo para os estudantes mais jovens, já que ela é muito querida. Queria pedir sua permissão antes de anunciar. O clube provavelmente se reunirá 2 vezes por mês, e é claro, para os ensaios, quando houver apresentações. Cassie sentiu uma onda de empolgação. Que realização para Madison. Era um motivo para se orgulhar. Ela esperava que Ryan concordasse imediatamente, porém, para sua surpresa, ele hesitou. Deixe-me pensar um pouco, ele disse. Posso confirmar com você na segunda-feira? A professora também pareceu surpresa e um tanto perturbada. É claro. Esperávamos anunciar após a apresentação de amanhã, mas podemos esperar mais alguns dias. Obrigado, Ryan disse. Enquanto andavam até o carro, Cassie perguntou-se por que Ryan não dissera que sim imediatamente. Estava tentada a questioná-lo, mas sentiria estar questionando a autoridade dele, em especial já que o relacionamento deles era tão recente. Deveria haver uma boa razão, talvez algo relacionado aos compromissos esportivos de Madison. Quer saber, Cassie? Ele disse ao entrarem no carro. Cassie sentiu uma onda de alívio. Ele compartilharia os motivos com ela. O quê? Ela perguntou. Tive uma ideia. Vamos escapar hoje à noite. As crianças não estão na cidade. Isso só acontece uma vez a cada eclipse lunar. Seria loucura não tirar proveito disso. Cassie ficou deslumbrada com as palavras dele. Não poderia ter imaginado uma sugestão mais perfeita. Ontem mesmo, enquanto comprava o kit de viagens, sonhara em escapar com Ryan e tinha imaginado se algum dia fariam isso. É uma ideia brilhante. Onde poderíamos ir? Ela perguntou. Tem um hotel lindo na costa ao norte daqui. Fui convidado para a inauguração no ano passado. Hoje de manhã, recebi um e-mail dizendo que há um quarto disponível devido a um cancelamento de última hora, então reservei. Espero que esteja tudo certo por você. Mais do que certo. É maravilhoso, Cassie disse. Estava flutuando em uma nuvem de felicidade novamente. Uma escapada para uma noite romântica era o próximo passo no relacionamento deles, e muito mais cedo que ela ousara antecipar. É a palavra final em luxo. Baneiras enormes, lerares cheias de fogo, comida suntuosa. Mal posso esperar para ir com você. No caminho para casa, Cassie perguntou-se quando deveria contar aos seus amigos sobre seu incrível novo relacionamento. Mesmo não estando pronta para anunciar nada em mídias sociais, havia alguns amigos próximos que mereciam saber sobre o conto de fadas no qual sua vida se transformará. Asterisco quando Cassie voltou para casa no dia seguinte, efervescendo em alegria e empolgação, soube que era hora de compartilhar as novidades. A noite no chalé 5 estrelas havia sido a experiência mais incrível de sua vida. Precisava contar a alguém sobre isso e dividir o fato de que ela e Ryan eram um casal agora. Com um suspiro feliz, ela desabou na cama e pegou o celular de sua bolsa, sorrindo ao ver o presente carinhoso que ele lhe dera quando eles chegaram ao hotel, uma linda carteira de couro prata e branca que ela sabia que estimaria para sempre. Ela estava sozinha em casa, pois Ryan tinha corrido para verificar o progresso no trabalho assim que voltaram. Aquilo significava que ela tinha tempo de sobra para escrever e-mails e começar a contar a seus amigos como sua vida tinha mudado. Cassie decidiu que seu primeiro e-mail seria para Jace. Tinha uma grande dívida de gratidão com Jace porque, se não tivessem se encontrado para almoçar naquele exato dia, e se Jace não tivesse lhe recomendado para Ryan, praticamente forçando Cassie a ligar para ele, ela nunca teria terminado aqui.
Ainda não acreditava na sorte da coincidência. Ela começou, sentindo-se aquecida por dentro ao escolher as palavras. Yes. Espero que tenha curtido o restante de sua viagem a Londres e gostaria de te agradecer milhões de vezes por me colocar em contato com Ryan. O trabalho mostrou ser mais do que eu imaginava, e por mais eu quero dizer muito mais. É uma longa história. Ryan se divorciou e era por isso que estava procurando ajuda. Ele e as crianças tiveram um período difícil, mas estão lidando bem. As crianças são ótimas, como você disse que seriam. Agora, o final feliz disso tudo. Ryan e eu estamos namorando. Jace, no minuto em que cheguei, eu senti uma faísca entre nós. Você não me avisou que ele era tão bonito. De qualquer forma, acontece que ele sente o mesmo, sorte a minha, e acabamos de voltar de uma noite incrível em um hotel de luxo. Obviamente, estou indo devagar e não me deixando apaixonar demais tão rápido, mas, preciso admitir, já estou bem apaixonada. Ele é generoso, cuidadoso e uma pessoa tão verdadeira. Quem diria que eu encontraria alguém tão especial nesta pequena cidade à beira-mar, onde eu só esperava me reerguer e ganhar um dinheiro extra. Enfim, eu queria que você soubesse primeiro. Escreva logo, estou ansiosa para saber as suas novidades. Com amor, Cassie. Ela verificou a mensagem rapidamente, depois apertou enviar. Tinha certeza de que Jace ficaria animada em saber de sua boa sorte, embora Cassie lembrasse a si mesma que precisava ser cuidadosa sobre o que compartilhava, já que sua vida se tornará tão mágica que algumas pessoas poderiam ficar com inveja. Quando Cassie começou o próximo e-mail, ouviu a porta de entrada abrir. Ei, ela chamou, levantando-se da cama. Não demorou nada. Apressou-se a cruzar o corredor. Cassie parou de súbito ao ver que uma estranha acabará de entrar. Uma mulher alta, esbelta e bem vestida, com cabelos castanhos brilhantes, puxava uma mala de rodinhas. Ao ouvir Cassie, ela girou-se e a encarou, franzindo o senho. Quem é você? Ela perguntou. Espere um instante, Cassie disse, sentindo-se completamente instável, com o pé atrás. Eu deveria estar te perguntando isto. Tem certeza que está no lugar certo? Perguntou-se se Ryan teria trancado a porta ao sair. Havia uma pousada a um quarteirão dali e ela imaginou se era para onde esta mulher rude e misteriosa tivera a intenção de ir. Ah, eu tenho muita certeza. Cruzando os braços, a mulher olhou Cassie de cima a baixo, de um jeito que a faz sentir desconfortável. Parecia que essa mulher estava no direito de estar aqui. De todo modo, ela acreditava em seu direito. Cassie considerou se Ryan poderia ter um compromisso com advogados ou algum outro negócio a tratar. Teria que ligar para ele e contar que a pessoa com quem ele se encontraria havia chegado. Então, o que faz aqui? É uma faxineira? A mulher perguntou. Intimidada com o olhar dela, sem querer ofendê-la caso fosse uma amiga ou sócia de Ryan, Cassie se rendeu. Não sou faxineira. Meu nome é Cassandra Vale, estou aqui ajudando com as crianças. A mulher franziu o senho. Ryan nunca me disse que estava contratando alguém. Uma suspeita sombria começava a se formar na mente de Cassie. Sinto muito. Posso perguntar o seu nome? Trish Elise, a mulher a contou, soando impaciente. Sou a esposa do Ryan. Enquanto Cassie encarava, congelada pelo choque, a mulher esbarrou nela ao passar em direção à suíte master, com sua mala de rodinhas unindo no assoalho de madeira. Capítulo 19. Cassie seguiu a mulher com o olhar, horrorizada com a bomba que ela jogará. Esta era a ex-mulher de Ryan. Ele sabia que ela estaria aqui, porque ela tinha simplesmente entrado, ao invés de chamar primeiro, e porque ela mostrava desaprovação por Ryan ter contratado ajuda. Não era como se ela estava por perto para cuidar das crianças. Então, outro pensamento horrível atingiu Cassie. Trish fora direto para a suíte master. Na loucura da manhã anterior, Cassie não conseguia se lembrar de ter feito a cama após dormir lá na outra noite. Depois de a energia ter acabado, provavelmente não tinha pensado nisso. Se Trish tivesse voltado para empacotar o restante de suas roupas, notaria que os dois lados da cama estavam bagunçados e que as cobertas estavam amarrotadas. Cassie não queria ter de explicar que tinha dormido lá. Poderia ser uma explicação estranha, até acrimoniosa, e poderia colocar Ryan em uma situação difícil. Nas pontas dos pés, atravessou o corredor de tábuas de madeira lustrosas o mais silenciosamente possível. Da suíte master, ouviu a porta do banheiro se fechar. Rapidamente, Cassie abriu o quarto e espiou lá dentro para verificar. Para o seu alívio, a cama estava feita. E muito bem, Ryan deveria tê-la feito ontem. Então, compreensão atingiu Cassie e ela sentiu-se fisicamente abalada quando com a visão. Ryan e ela dormiram em roupas de cama azul clara. Lembrava-se vívidamente. Agora, havia um edredom creme e travesseiros bege sobre a cama. Ryan não tinha apenas feito a cama, trocar os lençóis inteiramente. Por quê? Não havia razão para aquilo, a não ser que soubesse que Trish chegaria e, neste caso, por que não contará a ela? Com outro choque, percebeu que Trish colocará sua mala no divã, aberta. Não estava vazia, como Cassie havia esperado. Estava cheia de roupas. Camisas e blusas dobradas, uma bolsa de itens de higiene e alguns pares de sapatos em sacos plásticos transparentes. Vindo do banheiro, ouviu uma descarga e apressadamente deu as costas para a porta, voltando para seu quarto, não querendo ser pega espiando. Desabou na cama, sua cabeça girando, confusa. O que estava acontecendo? Sentia-se como se alguém tivesse virado seu mundo familiar de cabeça para baixo, fazendo com que nada fosse o que parecia. Em seguida, outro pensamento atingiu, este ainda mais chocante. Quando ela estava se apresentando, Trish não disse que era ex de Ryan, ou que eles estavam separados. Ela dissera ser a esposa de Ryan. Cassie ergueu a cabeça ao ouvir o estalar de saltos passando por seu quarto. Trish deveria estar a caminho da cozinha. Por mais que Cassie não desejasse ter que ficar diante dela outra vez, e se preocupasse por ter feito papel de trouxa, precisava descobrir mais.
Puxando uma respiração profunda, convocando cada fragmento de coragem que possuía, Cassie levantou-se e seguiu Trish até a cozinha. Ela estava servindo-se de um copo d'água e a chaleira estava ligada. Chá. Ela ofereceu em um tom nada amigável ao ver Cassie entrar. Cassie olhou para ela fixamente. Não acreditava ter demorado tanto para perceber que esta mulher era Trish. Examinando seus traços e seu cabelo espesso, com um corte estilo Bob perfeito, era possível ver a semelhança com as duas crianças, particularmente Madison. Fui mal educada antes, ela disse. Não estou aqui há muito tempo e, por algum motivo, pensei que Ryan morava aqui sozinho. Pensei que é melhor checar com você. Você mora aqui? Trish considerava Cassie com perplexidade. Eu moro aqui, a maior parte do tempo, pelo menos. Viajo com frequência. Sou uma organizadora de eventos internacionais, então fico bastante no exterior. Cassie ficou sem ar, em choque, como se Trish tivesse golpeado seu rosto. De alguma forma, conseguiu se sentar. Deve ser um trabalho divertido, ela disse. Estava tentando um tom de conversa, mas, na realidade, não tinha ideia de qual impressão passava. Se soava normal ou se Trish pensava que ela era uma lunática, pois não conseguia superar a confusão apavorante em sua cabeça. Trish sacudiu a cabeça. Não descreveria minha carreira dessa forma. É extremamente exigente. Sou uma gerente sênior em uma empresa global de comunicação especializada em eventos de larga escala ao redor do mundo. Trabalho com líderes da indústria de todas as áreas, os melhores profissionais em seus ramos. Cientistas, políticos, celebridades, pode escolher. Eles conhecem e utilizam a minha firma. Sou especializada na parte operacional destes eventos e acabei de coordenar uma turnê de palestras de 8 dias nos Estados Unidos. 5 especialistas em economia global, 6 cidades, um público total de 30.000 pessoas. Foi um dos nossos menores eventos. Ela serviu o chá, depois olhou para a sacola da loja de ferramentas no balcão. O que tem ali? Em choque, Cassie viu-se balbuciando. Raticida. Comprei porque as ratoeiras tinham acabado e tem um rato na casa. Estava prestes a continuar, explicando que Ryan havia pedido que ela devolvesse o veneno, já que afeta a cadeia alimentar, mas Trish a interrompeu. Bem, você vai espalhar este veneno? Não vai matar rato nenhum se ficar no balcão. Agora, se me der licença, estou exausta. Era para eu ter retornado ontem de manhã, mas tivemos que ficar mais tempo para organizar coletivas de imprensa adicionais. Vou descansar agora, até ter que buscar as crianças. Ela saiu da cozinha com suas bebidas. Cassie assistiu, sentindo-se mal e cheia de dúvidas. Tivera a chance de olhar as mãos esmaltadas de Trish enquanto ela carregava o chai. No terceiro dedo da mão esquerda, havia um elegante anel dourado. A evidência era incontestável. Havia uma razão válida para as ausências prolongadas de Trish. Nenhuma das ações dela desde que voltará sugeria haver qualquer conflito entre ela e Ryan, muito menos um divórcio na jogada. Cassie estava começando a suspeitar de ter sido enganada do modo mais terrível possível. Como isso era possível? Dormira com Ryan, dormira com ele, acreditando que ele realmente estava divorciado quando, na verdade, ele era casado e estava inventando uma historinha triste. O que aconteceria se Trish descobrisse? Cassie enterrou o rosto nas mãos conforme o horror de sua situação a atingia. Aqui estava, vivendo como parte da família, sob a ilusão de que o homem da casa estava divorciado e disponível. Havia-o beijado, havia dormido com ele e passado a noite em seu quarto. Não fizera segredo porque não via necessidade. Ryan estava mentindo para ela o tempo todo? Cassie nunca mais queria abrir os olhos outra vez. Eventualmente, conseguiu se recuperar o bastante para se levantar. Encarou a sacola da loja de ferramentas sobre o balcão, entorpecida. Trish havia instruído a usar o veneno, mas Ryan dissera para não usar. Até que lhe dissessem o contrário, ela faria o que Ryan pedisse. Colocou a sacola no armário de vassouras. Então, voltou para o seu quarto, com novas ondas de horror atingindo a cada passo enquanto pensava em sua situação, em como tinha confiado demais, comportando-se de forma imprudente como resultado. Quando viu seu celular na mesa de cabeceira, seu coração quase parou, lembrando-se do e-mail alegre que enviará a Jace. Era insano que, uma hora atrás, acreditara estar em uma situação completamente diferente. Em algum momento, Jace abriria o e-mail e leria seu conteúdo ultrapassado e incriminador. Havia exposto a si mesma, pensando não ter nada a esconder. Não era de se admirar que as crianças nunca falassem com ela sobre o divórcio. Era porque a família ainda estava unida, apesar de sua mãe estar longe grande parte do tempo. Isso era algo ao qual estavam acostumados, por isso não a mencionavam muito. Cassie ficou hibernada em seu quarto durante a tarde, escondendo-se de Trish, em um estado de puro choque. Nunca se sentirá tão infeliz, ou tão sozinha, em sua vida. Pensou em ligar para Ryan, mas não sabia o que deveria dizer. Além disso, e se Trish ouvisse a conversa deles? Quando era hora de buscar as crianças, ouviu Trish passando pelo corredor e batendo a porta da frente ao sair. Cassie ouviu o carro dando partida, e ela se foi. A porta de entrada abriu-se outra vez, 10 minutos depois, e ouviu Ryan chamar. Olá! O som da voz dele fez a adrenalina subir dentro dela. Não queria sentir como se estivesse recebendo seu amante de volta, e sim como se estivesse se preparando para uma batalha com o inimigo. Explodindo, saiu do quarto e marchou pelo corredor para encontrar Ryan tirando seu casaco. Boa tarde, linda, ele a saudou. Cassie não aceitaria nada daquilo. Ryan, o que está acontecendo, inferno? Sua esposa acabou de voltar da viagem dela ao exterior. Sua esposa. Não sua ex. Sua esposa de verdade. Ela disse que mora aqui. Você não me contou nada disso. Eu não fazia ideia de que você ainda era casado ou que ela estaria de volta. Sabe o quanto me senti como uma idiota quando ela me explicou? Cassie podia sentir-se hiperventilando. Temia que fosse explodir com as emoções fervendo dentro dela.
Está tudo bem. Tudo bem. Acalme-se, Cassie, Ryan disse. Acalmer? Você quer que eu me acalme, depois de ela entrar no seu quarto, colocar a mala lá e me dizer que viaja muito para o exterior, mas mora aqui o resto do tempo? Sobre o que diabos eu preciso me acalmar? Ela, Ryan começou, mas Cassie era impossível de ser parada. E tem uma aliança no dedo dela. Uma aliança de casamento. Eu vi, bem no dedo anelar da mão esquerda. Ryan, você precisa me contar a verdade. Não aceitarei mais mentiras. A voz dela estava aumentando para gritos. Cassie, por favor. Não fique chateada. Venha aqui, Ryan falou com suavidade. Por favor, venha para o sofá. Sente-se. Cassie não queria se sentar. Estava furiosa demais. Mas Ryan a conduziu até a sala de estar. De alguma forma, ela encontrou-se no sofá, lembrando-se de que era onde tinham se beijado pela primeira vez, onde ele lhe dissera pela primeira vez que queria que ela fizesse parte da vida dele. Cassie, Ouka, por favor. Ele sentou-se ao seu lado, seu joelho tocando dela. Enfurecida, Cassie afastou as pernas. Não queria tocá-lo nunca mais. Tudo que podia fazer era encarar seu rosto lindo e mentiroso. Estamos separados. O divórcio está pendente. O único passo que precisa ser completado é a assinatura em alguns documentos. Você está certa e eu devo me desculpar, porque não contei a você como a reação de Trisha a tudo isso está sendo ruim. Cassie olhou fixamente para ele, desafiando-o a fazê-la acreditar em sua versão. Ela tem agido de forma muito errática desde que começamos o processo. Voltar assim, sem avisar, é só mais um exemplo. Houve alguns outros. Cassie exigiria que ele o citasse, mas Ryan continuou. Ela sofre de depressão. Tem sido um problema há um tempo. Lembra que eu disse o quanto ela estava se tornando exigente, carente? Reluctant, Cassie assentiu. Era um sintoma de seu sofrimento, porque eu entendo que é uma doença. Significava que eu precisava proceder muito devagar. Embora nosso relacionamento não seja mais o que era, ainda me sinto responsável por ela. Não poderia sequer iniciar o processo até que a medicação dela estivesse correta. Demorou meses, Cassie, não foram meses felizes. Ela encarou Ryan, não importa a intensidade de seu olhar, ela só conseguia ver verdade nos olhos dele. Então, lembrou-se que Trish não parecia uma pessoa depressiva. Ela própria sabia como era a depressão, como a ansiedade era o diabo em seu ombro que nunca ia embora. Contudo, talvez Trish fosse capaz de esconder bem, se seus remédios estivessem enfim equilibrados. Ela é a mãe dos meus filhos, Ryan continuou. Nunca me perdoaria se minhas ações, meu próprio egoísmo, a machucassem. Então, tenho sido paciente. Mais paciente e mais compreensivo do que você jamais saberá. Ele suspirou. Este é o mais recente percalço, mas é o último. Eu não queria que ela voltasse para cá, porém, se ela teve uma viagem de negócios agitada e quer um lugar familiar para descansar enquanto o processo se encerra, não posso negar. Você negaria? Onde ela está morando? Cassie o desafiou. Alugou um apartamento perto do aeroporto de Heathrow. Faz sentido ficar lá, porque viaja muito, mas o problema é que não tem amigos ou uma estrutura de suporte por perto. Disse a ela para alugar algo no vilarejo enquanto tudo isso fosse finalizado, mas ela se recusou. Acho que estava preocupada com o que as pessoas iriam falar. Cassie sacudiu a cabeça. Você nem me contou. Tem ideia de como fiquei chateada quando ela entrou? Ryan se aproximou e, pensando que ele queria tomar sua mão, ela se afastou, amontoando as mãos sobre o seu colo. Eu não sabia que ela chegaria agora. Ela me disse que faria uma parada no trabalho primeiro e chegaria aqui depois do jantar. Eu pretendia me sentar com você antes de buscarmos as crianças e explicar tudo o que iria acontecer. Vejo que ela olhou para o calendário e foi buscar as crianças, sozinha. Sim, Cassie disse. De repente, ela sentia querer explodir em lágrimas, porque estivera ansiosa para encontrar as crianças e saber como fora a grande apresentação na cantuária. Para ela, teria sido importante estar esperando quando o ônibus chegasse. Por favor, Cassie, me ajude a passar por isso. Não será fácil, mas, com sorte, não será por muito tempo. Se quiser uma prova dos meus sentimentos por você, eu comprei um presente. Como um agradecimento por ser tão especial, e como recordação da incrível experiência que tivemos na nossa viagem. Para o espanto de Cassie, ele produziu uma pequena caixa de veludo de seu bolso e a entregou. Ela abriu, percebendo que suas mãos tremiam. Dentro, havia um par de brincos dourados com lindas joias verdes em formato de flores. As pedras são esmeraldas. Quando as vi, pensei no quanto esta cor ficaria linda em você. É um presente de coração, porque você trouxe muita alegria para minha vida, mas também é uma promessa. Temos um futuro juntos. Só temos que suportar os próximos dias. Você é forte o bastante. Espero que eu seja forte o bastante. Cassie encarou os brincos. Fazia alguma diferença? Decidiu que sim. As palavras calmas e lógicas de Ryan finalmente tiveram efeito nela, fazendo sentido. Aceitou que se tratava apenas da difícil fase final de um divórcio complicado. Obrigada, ela disse. Vou tentar. Mas, por favor, Ryan, isso não pode continuar por muito tempo. Não vai, ele prometeu. Asterisco Trish voltou para casa com as crianças às 5 horas. Cassie esperava ouvir sobre as aventuras deles, mas, ao sair do quarto para cumprimentá-los, encontrou duas crianças rabugentas que mal lhe deram atenção. Madison foi direto para o banheiro e Dylan se encolheu em seu puff na sala de jantar. Com nervosismo, Cassie rondou a porta da sala de jantar. Como foi sua viagem? Ela perguntou. Dylan levantou os olhos de seu livro relutantemente. Foi tudo bem, ele disse, voltando-se para sua leitura. A porta do banheiro bateu e Cassie apressou-se, esperando alcançar Madison, mas ela marchou até seu quarto e fechou a porta com firmeza. Do lado de fora, Cassie franziu o senho.
Tinha certeza que Madison a vira, mas a porta fechada era uma mensagem clara de que ela não queria conversar. Então, para sua surpresa, sentiu o cheiro de comida sendo preparada na cozinha. Ryan havia dito que a família comia fast food aos domingos, geralmente, pizza. Ou Trish não se lembrava disso, ou talvez isso só acontecesse quando ela estava longe. De qualquer forma, ela estava cozinhando para a família e isso deixava Cassie incerta, pois o que acontecerá com a história de que Ryan preparava todas as refeições? Parecia que Trish queria se arraigar. Cassie voltou ao seu quarto, sentindo-se como um cachorro com o rabo entre as pernas. Não se aventurou a sair outra vez até que ouviu Trish chamando a todos para o jantar. A mesa quadrada da cozinha era feita para 4 pessoas. 5 ficaria apertado. Trish tinha colocado um prato para ela ao lado de Madison, mas não havia espaço suficiente e Cassie teve que girar o corpo para que suas pernas se encaixassem na perna da mesa. Era estranho e incômodo, dando a sensação de que ela era uma peça fora do lugar na casa. As crianças comeram em silêncio e Trish atualizou Ryan sobre sua viagem, depois perguntou sobre pessoas das quais Cassie não sabia nada. Pelo contexto, entendeu que alguns moravam no vilarejo. A família Richardson está abrindo uma papelaria na cidade, Ryan disse. Como parte do serviço postal. O separada. Acredito que seja em frente. Do outro lado da rua. Não estou convencida da viabilidade de uma papelaria nesta cidade pequena, Trish disse. Se fosse parte do correio, seria diferente. Mas separado, não tenho certeza. Cassie não tinha nada a contribuir nesta conversa. Comeu sua comida, descobrindo que Trish era uma cozinheira de má qualidade e o macarrão com frango que ela preparara estava sem gosto e sem tempero. Desejava poder estar em outro lugar. Sentar-se a esta mesa fazia com que se lembrasse das outras vezes em que aproveitará refeições aqui como, durante todos os jantares, ela tinha ansiado para tomar vinho com Ryan ao ar livre. Aquilo seria impossível agora. Teve um apagão ontem pela manhã, Madison disse. Sério? Trish perguntou. Teve uma tempestade assustadora, depois ficou tudo escuro. Deve ter sido assustador, Trish disse. Tem lanternas no banheiro e no quarto de vocês? Isso é algo que podemos resolver amanhã, ela disse, dirigindo-se a Cassie pela primeira vez. Durante a época de chuvas, estes apagões são bastante frequentes, ela continuou. Se tiver lanternas em todos os quartos, não precisam encontrar o caminho do banheiro no escuro. Eu sei encontrar o caminho, Madison protestou. Às vezes, faço o teste andando até o banheiro de olhos fechados. Você precisa pensar nos outros. É um caminho longo do quarto de hóspedes até o seu banheiro. Cassie não estava dormindo. Bem a tempo, Cassie percebeu o que a jovem menina estava prestes a dizer. Com a boca cheia de comida, não tinha como impedir a afirmação inocente que colocaria ela e Ryan em um oceano de problemas. Capítulo 20. Cassie derrubou sua água. Era a única forma de parar a conversa na qual conseguiu pensar. Bateu as costas da mão em seu copo, que tombou para o lado. A água escorreu por todo o prato de Madison, quase intocado, e no colo dela. Madison soltou um berro em consternação. Está frio. ECA. Cassie engoliu sua comida apressadamente. Desculpe, Maddie. Fui descuidada. Ela pediu desculpas. Ryan pulou e apanhou um pano de prato no gancho em cima da pia. O coração de Cassie martelava graças ao choque atrasado, por causa da bomba que Madison estivera tão próxima de soltar. Ajudou Madison a secar a água em seu colo e secou a mesa enquanto Ryan servia outro prato de comida para ela. Quer mais água? Trish perguntou a Cassie, friamente educada, uma vez que tudo voltará ao normal. Não, obrigada. Estou bem, Cassie disse. Sentia-se ainda mais nervosa que antes, sabendo que a qualquer momento uma conversa inocente à mesa do jantar poderia entregar o jogo. Olhou para Madison com nervosismo, mas ela não estava falante como de costume, tendo recaído em silêncio outra vez. Uma vez que todos terminaram a comida, Trish checou seu relógio. Já passou das 7. Vamos encontrar os Robinsons às 7:30. Precisa se trocar? Ela perguntou a Ryan. Cassie não pôde evitar ficar boquiaberta, espantada com o que se desenrolava diante de seus olhos. Só vamos ao Braços de Marinheiro para beber. Vai ser bem casual, Ryan disse. Bem, é melhor irmos. Trish voltou-se para Cassie. Você vai garantir que as crianças estejam na cama às 8:30? E poderia limpar a cozinha? Claro. É claro. Farei isso. Cassie teve que segurar uma resposta mordaz, percebendo que seria completamente descabida. Afinal de contas, tinha sido contratada para fazer este trabalho. Só não tinha imaginado que estaria recebendo instruções da esposa de Ryan. Ryan saiu da cozinha, resmungando para si mesmo, e, no minuto seguinte, ele e Trish estavam de saída. Cassie ligou a TV para as crianças, e depois, voltou para a cozinha, agonizando a situação com Ryan e Trish. Ela nunca estivera no Braços de Marinheiro, mas imaginava que estava localizado em meio aos pubs e restaurantes à beira do porto. Dava a entender que eles encontrariam um casal. Outro casal. Cassie se corrigiu. Parecia uma vida normal sendo vivida. Esta era a parte mais preocupante nesta situação inexplicável. Quando este encontro para beber havia sido marcado? Por que tinha sido combinado? Se havia tanta incerteza acerca do relacionamento deles? Ela desejou poder ir até o pub e espiar pelas janelas, ver como Ryan e Trish interagiam, se pareciam amigáveis ou até afetuosos. Trish tentaria usar este encontro para fazer Ryan mudar de ideia e repensar o divórcio? Cassie parou enquanto colocava o saleiro e o pimenteiro na lava-louça, percebendo que estava tão distraída que estava se atrapalhando terrivelmente com uma simples arrumação. Checando de novo, encontrou alguns erros idiotas. O queijo estava no armário de xícaras e tinha dobrado um pano de prato sujo, guardando-o com os limpos. Rapidamente, corrigiu estes erros, agora frenética com a preocupação de que continuaria sucumbindo com o estresse.
Trish parecia ser estrita quanto à retidão de conduta, e Cassie não achava que ela parecia o tipo de pessoa disposta a perdoar. Mesmo um pequeno erro poderia colocá-la em apuros. Voltou para a sala de estar, descobrindo que Dylan já tinha ido para a cama e Madison cochilava no sofá. Ela estivera montando um quebra-cabeça, mas a bandeja tombara de lado e algumas peças estavam caídas no chão. Vamos. Hora de ir para a cama. Você teve um dia agitado, Cassie disse, cuidadosamente endireitando a bandeja para salvar a maior parte do trabalho de Madison quanto possível. Que horas são? Madison perguntou, confusa. Cassie olhou para o relógio na lareira. 15 para as 9. Tinha se atrasado sem nem perceber. Agachando-se, Cassie pegou as peças do quebra-cabeça e espiou debaixo do sofá para garantir que nenhuma outra peça caíra fora de vista. Não viu peças, mas outra coisa chamou sua atenção, empurrada debaixo de sofá rebaixado. Raspando os dedos no tapete, Cassie agarrou e puxou o objeto, examinando-o, consternada. Era um envelope de papel pardo que o desagradável homem de cabelos escuros havia entregado alguns dias atrás. Ela reconheceu o endereço escrito à mão na parte da frente. Ryan o abrirá, mas os papéis ainda estavam lá dentro. Então, certamente isso não tinha nada a ver com nenhum divórcio. A suspeita cristalizou-se nela ao se perguntar por que Ryan o escondeu após abri-lo. Agora ela o encontrara e Cassie resolveu que, assim que estivesse sozinha em seu quarto, olharia o que havia dentro. Colocou o envelope no bolso do casaco e pegou a bandeja de Madison. Madison seguiu Cassie até o quarto em um silêncio taciturno. Cassie não tinha ideia do motivo de ela estar tão mal-humorada, mas começava a suspeitar que não tivesse nada a ver com o suposto divórcio. No calor do momento, decidiu fazer algumas perguntas cuidadosas a Madison. Estava desesperada para descobrir o que ela sabia. Madison, pergunta suavemente. Você sabe se sua mãe e seu pai estão planejando morar em lugares diferentes? Falaram alguma coisa com você sobre isso? Madison franziu a testa para ela. O que você quer dizer? Ela perguntou. A sua mãe está se mudando? Não queria colocar ideias na cabeça de Madison, e se sentia andando na corda bamba. Madison poderia facilmente passar esta informação a Trish. Cassie apertou as mãos dela com força, percebendo que suas palmas estavam úmidas. Oh não, ela não se mudou. Mas ela passa bastante tempo no trabalho. Você não fica triste com isso? Madison pareceu confusa. Não, ela disse. Fúria chamejou em Cassie e ela lutou para não mostrar a Madison, com palavras ou gestos, o quanto estava furiosa. Isso não era o que Ryan lhe dissera, de jeito nenhum. Ele dissera que as crianças sabiam do divórcio, que havia os afetado tão seriamente que eles não estavam dispostos a falar sobre ele. Não era verdade. Na realidade, eles não sabiam de nada e era por isso que não haviam dito nada. Toda nuance que pensara ter notado no comportamento deles era simples coincidência. Até mesmo o furto de Dylan não tinha nada a ver com a menção à mãe das crianças. Deus, como tinha sido boba. Se tivesse os questionado desde o começo, poderia saber a verdade da situação e não se envolver da forma como fizera. Não havia perguntado nada a eles porque Ryan lhe contará o quanto eles estavam traumatizados. Ele tinha tomado conta de tudo como um mentiroso experiente. Cassie começava a temer que fosse isso que ele era. Estou muito cansada, Cassie, Madison disse. Cassie desceu de sua cama às pressas. Durma bem. Espero que esteja feliz pela manhã, ela disse. Apagou a luz de Madison e fechou a porta. Com a fúria ainda fervilhando nela, sentou-se em sua cama e tirou o envelope de papel pardo do bolso. Puxou os papéis, notando que suas mãos tremiam, depois olhou para eles, chocada. Não eram documentos do divórcio. Era o aviso final para pagamento a uma agência de empréstimo. Cassie leu com cuidado. Era uma quantia substancial e Ryan estava com meses em atraso. A declaração impressa dava a impressão que ele tivesse faltado com todos os pagamentos. Ou ele não tinha dinheiro, ou ignorar os pagamentos completamente. Agora percebia o porquê do entregar ter sido tão desagradável com ela. Ela seria a pessoa a sofrer o impacto da atenção dele se Ryan continuasse a faltar com os pagamentos e ele voltasse. Ele me disse que eram os papéis do divórcio. Isso não tem nada a ver com divórcio algum, ela disse, em voz alta. O divórcio sequer existe. Duvido. A raiva estava lhe tornando imprudente. Ela tinha o direito de saber a verdade. Se ele não fosse contar a ela, havia outros meios de descobrir. Cassie saiu do quarto e andou silenciosamente até a suíte master, abrindo a porta facilmente. Ryan dissera que Trish estava aqui para assinar os documentos do divórcio. Esses documentos não estavam no envelope de papel pardo. Então, se Ryan estivesse dizendo a verdade, eles tinham que estar em outro lugar. O lugar lógico era o armário de arquivos no canto, contendo 2 grandes gavetas, uma rotulada trabalho e a outra crianças pessoal. Se os documentos do divórcio precisassem ser assinados, deveriam estar arquivados em segurança. Se estivessem aqui, Cassie estava determinada a encontrá-los.